se torna insuportável, porque eu já cheguei com a vibração negativa, essa minha forma de olhar esse mundo que começa em mim. Uma pessoa pode olhar aquelas crianças brincando e se incomodar com a gritaria de criança, o impaciente. Mas, por outro lado, esse grito é grito de alegria, quando temos muitas crianças, até mesmo na nossa cidade, que gritam de fome, gritam de dor, gritam pela violência que tem que experimentar, muitas vezes até dentro de casa. Então, quando ouvimos gritos de alegria, por que nos incomoda? Será que o nosso grito de alegria está tão sufocado que nos incomoda a alegria do outro? Você sorrir no ambiente de trabalho, ou a outra pessoa sorrir, te incomoda? O que está acontecendo? Aí é a autorreflexão. Por que eu estou tão incomodado? Então não é espírito, não é trabalho feito, não é nada. Eu é que não estou pensando bem o meu dia, o meu mundo. Quando eu vejo uma situação dessa, crianças comendo na rua, comendo do chão, como eu reajo? Já ficou banal, já não me importo mais, já é algo normal? É normal uma criança comer no chão como um animal? Se isso passou a normalidade, alguma coisa está muito errada. E não adianta falar que é do governo, a responsabilidade é do pai, é da mãe. Se eu estou vendo, eu estou sendo chamado a tomar providências para essa situação. Cidades em que as pessoas não olham os seus, tem alguma coisa de muito errado acontecendo. Eu cuido dos meus dentro de casa e os outros que passam fome, e depois ainda quer bater no peito e dizer que é cristão, que é espírita, quando nós não olhamos a dor do outro e sentimos essa dor. Que dó que dá uma criança sentindo isso. Ter dó e não fazer nada, não resolve. Você tem que ter esse envolvimento, essa empatia para ir ao encontro e ajudar a resolver, que é meu irmão ou meu filho que está ali. É olhar as crianças como nossos filhos e filhas. Os índios considerados, sem cultura, conseguem fazer isso. Por que nós, letrados, com essa cultura e saber tantas coisas sobre o mundo, não conseguimos? Já viu? Conhecem esse homem? Betinho de Souza, já desencarnado. Foi um homem que, quando encarnado, se incomodou com a dor da fome, embora não passasse fome. Ele não só reagiu à fome do próximo, como agiu criando projetos, a campanha contra a fome no Brasil inteiro, e até hoje, desencarnado, continua o movimento contra a fome com o seu nome. Então é assim que nos lembramos de Betinho quando vemos a sua foto. Quando desencarnarmos, olharão a nossa foto e lembrarão do quê? O que é que nós estamos fazendo, não com esse objetivo, mas para sermos lembrados. Pensa, se eu desencarnar hoje, cada um de nós, como eu vou ser lembrado? Aquela pessoa irascível que brigava com todo mundo, que se irritava, que gritava, que queria o poder, que queria somente mandar. Como eu vou ser lembrado? Cada um sabe a resposta. Por isso que eu estou dizendo que não é uma palestra, é uma reflexão. Cada um faça a sua autorreflexão enquanto há tempo. Esse tempo quer dizer, enquanto estamos encarnados. O que é compaixão? Compaixão, segundo o dicionário, é um pesar que nos desperta a dor do outro. É dó, piedade. Segundo Leonardo Boff, um teólogo católico, ele diz que agir com, ele até separou ali, é agir com paixão, com vontade de ajudar, de sentir o outro na sua expressão. E mesmo Jesus nos conta, quando perguntaram para ele, quem é esse próximo que eu tenho que amar? E ele nos conta a parábola do bom samaritano, que está escrito em Lucas, no capítulo 10. Lembrando da parábola,
um homem descia de Jerusalém para Jericó e foi assaltado. Bateram nele, tiraram seus pertences e o deixaram caído. Passou um sacerdote, benzeu, entregou para Deus e continuou o seu caminho. Passou um levita de outra religião e igualmente passou ao largo, teve dó, olhou e nada fez. E passou um samaritano, que era aquele grupo não tão bem visto pela sociedade, porque não eram religiosos. Ele desceu do seu cavalo, parou a sua viagem, pegou aquele indivíduo, colocou sobre o seu cavalo, levou até uma estalagem, pagou para que ele lá pernoitasse, e pediu para que ele fosse cuidado, e se precisasse ficar um tempo mais, na volta ele recompensaria o dono da estalagem, pagando o que lhe era de direito. E no final, Jesus pergunta então, quem foi o mais próximo desse indivíduo caído? Então, através de histórias, Jesus nos chamava à razão. Pensa, é muito bonito falar, ter pena do mundo e não fazer nada. E não precisa reconstruir o mundo. Pequenas coisas fazem diferença. Tenho certeza que essas crianças, durante essa semana, vão ter o que contar na escola, para os colegas, para os amigos, que brincaram numa cama elástica, que pintaram o bracinho, que fizeram um domingo diferente. E isso porque uma equipe assim quis que fosse o domingo dessas crianças. E que bom que através do movimento espírita, para mostrar que o movimento espírita é para atuar na sociedade, não fica só restrito ao centro espírita, a um grupo que queira estudar, mas para mostrar que o espiritismo veio para que as pessoas comecem a pensar mais a sua responsabilidade social com o próximo, que são todas as pessoas, independente de religião. A religião é só para lembrar desse Jesus, desse Deus. Se nós vivêssemos de uma forma religiosa, a religião não seria necessária. Só é necessário para lembrar, porque a gente está esquecendo todos os dias o que a gente veio fazer aqui. Então veja a situação desse samaritano. Ele vê, e não somente vê, ele se comove, ele para a sua viagem e muda os seus planos. Poderia muito bem ir ali conversar e continuar que ele estava em viagem. Ele cuida do outro primeiro, deixa tudo para trás, aproxima-se dele e veja, o problema está ali. Eu passo como se o problema não fosse meu, mas se é meu irmão, eu tenho que ir até ele para ajudá-lo. Então aproxima-se dele para ajudá-lo, para a sua viagem. Não cria uma justificativa, um hábito. Hoje eu não tenho tempo, hoje eu não posso, agora não dá. O tempo inteiro nós temos justificativas para não fazer, E a situação é tão, entre aspas, normal hoje de não ajudar, que eu vi mulheres carregando bancos pesados ainda há pouco, e as pessoas olham e não se preocupam. Peraí, eu, homem, tenho mais força, deveria estar carregando esse banco e não uma mulher. Isso passou. A gente não se percebe de coisas pequenas que fazem parte da nossa obrigação, a gente não está fazendo. Então o que está acontecendo com o mundo? Isso não é um egoísmo, não é um exclusivismo, individualismo, cada um está pensando em si e não pensa no coletivo, não pensa no grupo. O que é bom para mim ser bom para todo mundo, dividir responsabilidades, e depois a gente só quer reclamar e reclamar.